Renovados de um bom dia a todos. Mais uma vez aqui estamos para a nossa aula número 2, na sequência dos estudos da contração textual. Vale lembrar que na aula passada falamos sobre as etapas para a elaboração de um resumo e na aula de hoje vamos falar sobre as etapas para a elaboração de uma síntese. E como eu tinha dito, a definição do resumo serve para a síntese, claramente com algumas particularidades, com algumas propriedades, com algumas características próprias que, de certo modo, poderão fazer toda a diferença. Permitam-me só localizar o marcador. Ok, está aqui o marcador. Localizar também a cor do marcador. Ok, assim está. Portanto, a nossa aula vai ser orientada a partir do cursor com a tinta vermelha. Ora bem, etapas para a elaboração de uma síntese. Para elaborar uma síntese, é fundamental dividir o trabalho em duas partes. A saber, temos a primeira etapa, que é da leitura, e temos a segunda etapa, que é da elaboração do novo texto. Relativamente à primeira etapa, tal a semelhança do resumo, também vamos ter três alíneas. A primeira, para elaborarmos uma síntese, é imperioso que primeiro tenhamos um contacto com o texto. O contacto com o texto vai pressupor numa leitura global para apreender o sentido genérico. Ou seja, nós temos de ter uma visão geral da mensagem que o autor quer transmitir. Desse modo, ser-nos-á fácil depois sintetizarmos a sua mensagem. B. Devemos fazer uma leitura em sentido diagonal para identificar as ideias-chave, né? E as de suporte, claro, né? Portanto, a síntese tem esta particularidade na identificação das ideias-chave, que vão nos permitir compreender, entender a mensagem, digamos assim, do autor. E C, temos de fazer também uma leitura ao detalhe, explicando o encadeamento do autor. Ou seja, todo autor, quando escreve, ele tem a capacidade de encadear ou de ligar, ou seja, concatenar as ideias. E a concatenação dessas ideias, né, que o autor faz no texto, é que precisamente vai fazer com que o texto seja bom ou não. Portanto, a arte do texto está precisamente no encadeamento das ideias que o autor apresenta, que não é uma tarefa
não é uma tarefa de qualquer, não é uma tarefa fácil ter esta capacidade, esta competência da concatenação das ideias, digamos assim, num determinado texto. Ora, depois de termos feito esta leitura, digamos assim, em vários sentidos, em várias perspectivas, em várias direções, e se assegurar de que houve uma compreensão total daquilo que é a realidade, daquilo que é a mensagem do texto, certamente podemos passar para a segunda etapa. E a segunda etapa é, digamos assim, precisamente a etapa que servirá de cristalização dos elementos apresentados a prioristicamente. Deste modo, nós temos a primeira etapa, que é a linha A, a segunda etapa, que é a linha B, a terceira etapa, que é a linha C, e a quarta etapa, que é a linha D. Vamos começar com a linha A. Retomar as ideias essenciais, frases sublinhadas. Aquilo que eu sempre tenho dito, quando estivermos a fazer a leitura de um texto, é essencial que selecionemos as palavras, neste caso, as ideias, ou seja, as frases que, do ponto de vista ideológico, né, vão constituir as ideias do texto. É através dessas ideias que vamos perceber a mensagem do autor. Por isso, sempre que puder, vai sublinhando, vai selecionando as ideias centrais do texto original. Em seguida, agrupar factos e estruturá-los num todo coerente. Ou seja, depois de selecionarmos as ideias essenciais ou frases sublinhadas do texto, é importante que nós, como autores número 2, né? Vou usar essa expressão, autor número 2, portanto, tenhamos a capacidade de estruturar, não é verdade, a identificação dessas ideias. Porque o texto original é escrito pelo autor número 1. Agora, aquele que vai trabalhar sobre o texto original vai produzir um novo texto. Este novo texto podemos assim considerar que é escrito pelo autor 2, na verdade, não obstante de ter a base do texto original, mas nós podemos considerar como um texto da nossa autoria, porque também requer técnica, requer competência, requer capacidade. Ora, a capacidade que nós temos de identificar as ideias essenciais do texto original e depois estruturá-las num todo coerente, que de todo também não é nada fácil, também é uma capacidade. Porque quando estamos a falar de coerência, coerente, é precisamente algo que tem sentido. Ora, se nós não tivermos essa capacidade da estruturação das ideias num todo coerente, vamos precisamente claudicar nessa segunda etapa. Portanto, estruturar
as ideias essenciais num todo coerente. Estruturar as ideias essenciais de modo a ter sentido é fundamental. C. Reconstruir fielmente as ideias do texto ou pensamento do autor. Ora bem, quando eu disse que aquele que faz uma síntese torna-se num autor número 2, não significa que nós temos de sair dos carris, ou seja, sair das marcas. Não, nós temos o texto original. A partir do texto original, nós vamos usar o nosso conhecimento, a nossa capacidade, a nossa técnica, que é de selecionar, que é de sublinhar as palavras, as ideias essenciais, e depois estruturá-los ou estruturá-las de um modo coerente. Mas tem de obedecer os princípios da honestidade. Ou seja, essa reconstrução tem de ser fidedigna. Fidedigna significa aquele que obedece os princípios do texto original. Porque o texto original já está construído. E nós, ao fazermos uma síntese, temos de os desconstruir e, posteriormente, vamos reconstruí-lo. Ok? Claro, obedecendo sempre os ideais, a orientação pensamental do autor número 2. E a linha D, a semelhança do resumo, também temos de excluir transcrições do texto dado. Portanto, aquelas citações, né, em que o autor vai fazendo no seu texto, ao sintetizar, nós podemos preterir, podemos dispensar. Vale salientar que a síntese é uma técnica que deve ser mais trabalhada relativamente ao resumo. Né? O resumo, mesmo que tu não tenhas a compreensão total, global do texto, podes resumir. Mas já a síntese, para resumir, é preciso que tenhamos a capacidade de compreender a totalidade, digamos assim, do texto. Ok? Portanto, verificando essas condições da leitura, da identificação das palavras, das ideias, da sua estrutura, da obediência do pensamento do autor, da fidelidade que devemos ter às ideias do autor, e excluir aquilo que não é fundamental, a gente pode passar para a redação. Provavelmente aqui poderíamos acrescentar o ponto A, B, C, D, E, que é a redação do novo texto. Ora, uma vez que estamos a falar de construção de textos, resumo e síntese, eu entendi apresentar algumas características de um e de outro texto, porque senão podemos ficar na mesmice de que o resumo e a síntese
são técnicas de contração textual que praticamente são a mesma coisa, né? Quando na verdade, não obstante a sua semelhança, né? A partir já da forma de elaboração, né? Pronto. Parte pela leitura e depois redação. Para que não se confunda, é importante que apresentemos algumas propriedades, algumas características, ok, do resumo e da síntese. Ora, para diferenciarmos ou para destrinçarmos uma técnica da outra, é fundamental que observemos as suas propriedades ou características, que são essas. Primeiro, quanto à ordem das ideias, o resumo não pode ser alterada. Quer dizer, nesse caso, a ordem das ideias é que não pode ser alterada, né, do resumo. Já na síntese, a ordem das ideias pode ser alterada, né? E quando se altera um segmento textual, um segmento linguístico, é preciso um trabalho mais apurado. É preciso uma leitura mais pormenorizada na sua minudência. Depois, a forma gramatical. Quanto à forma gramatical, o resumo procura manter, né? Procura manter a forma. E ao passo que a síntese já tende a alterar, né? É preciso sublinhar um aspecto na forma gramatical. Nós sabemos, pois, que tanto o resumo quanto a síntese obedecem à regra da transcrição do discurso, ou seja, quando nós estivermos a fazer o resumo e a síntese, devemos fazer a transposição do discurso para o indireto. E sabemos, pois, que no discurso a transposição do discurso direto e indireto requer muitas transformações. Portanto, é preciso obedecer e ter em conta esta particularidade. E quanto à linguagem, o resumo apresenta uma linguagem informativa e a síntese apresenta uma linguagem mais apreciativa. O que é que nós queremos dizer? É que, do ponto de vista da linguagem, o resumo é mais objetivo, né? É mais objetivo, é mais claro, é mais incisivo, diferente da síntese que apresenta, digamos assim, particularidades como fazer apreciação, uma análise crítica do texto, enfim, ipso facto, logo sempre disse que a síntese é uma técnica de contração textual que requer um trabalho mais apurado, mais bem elaborado. Bem, caros estudantes, chegamos praticamente ao fim da nossa segunda aula e deste modo terminamos a contração de textos. E depois vamos apresentar o plano de tarefas, ok? Onde a cada aula teremos de apresentar,
digamos assim, uma tarefa. Portanto, oportunamente vamos apresentar as tarefas para serem feitas em casa. Por hoje é tudo. Muito obrigado e vemo-nos na nossa terceira aula.